aí, gente? Fala aí, cristãos! Como que vocês estão? Belezura, belezura, belezura? Então, nós estamos aqui com o nosso quarto vídeo do canal. Falar de frieza espiritual. Você tá ligado do que é frieza espiritual? Se você não tiver, você vai estar ligado agora. Frieza espiritual é um bagulho que você não pode sentir, cara. Você não pode ter isso. Se você tiver, é joelho no chão e muita oração. Porque o bagulho é tenso, vocês não estão entendendo. É muito complicado quando você tá numa frieza espiritual, porque se você não luta contra, cara, é 90% de chance de você cair nas mãos do Satanás e acontecer de você se desviar dos caminhos de Deus. Então vamos lá, eu vou falar alguns sintomas da frieza espiritual pra você ver se você tá se encaixando nisso, tá? E, obrigada pela Tainá, beijo Tainá, que foi ela que falou esse tema, né, me ajudou com esse tema. E eu vou tentar falar de cada tema que foi colocado lá no Face quando eu pedi, beleza? Então, vou falar alguns sintomas, cara, se você se encaixar, para o vídeo e vai orar, beleza? Vamos lá. Primeiro sintoma, falta de vontade de ir na igreja, falta de vontade de louvar, de orar, de ler a Bíblia, falta de compromisso e de interesse pelo serviço cristão, desânimo, aborrecimento com os irmãos, abuso de tudo e de todos da igreja, aversão pela repreensão e crítica excessiva aos líderes e aos métodos em vigor na igreja. As pessoas começam a criar um negócio assim de criticar a igreja, meu. Tipo, nossa, essa cadeira aqui, gente, que isso, tá duro. Nossa, você viu o pastor Cleverson? Você viu a maneira como ele falou com fulano? Nossa, achei um absurdo. Nossa, mas você viu que agora a gente tem que fazer o jejum de 7 dias de oração para acampamento? Ai, meu Deus, não vou fazer, não sou obrigada a nada. E foi por causa disso, desses sintomas que são extremamente horríveis e que eu já passei por isso, eu venho aqui contar a história para vocês, que tá em Mateus 25, 7, que é a parábola das 10 virgens. Abriu aí? Posso começar? Zoeira. E tá falando assim: então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes que aos que o vendem, e comprai-o para vós. Eu não sei se deu para entender muito bem, mas aqui tá falando que cinco das virgens eram loucas e 5 das virgens eram prudentes. As prudentes, elas usavam azeite para deixar as suas lâmpadas acesas. Já as loucas, elas pediam o azeite das prudentes para poder ficar acesa. E agora trazendo para o que eu quero falar em relação à vida espiritual, à frieza espiritual, a gente tem que manter a nossa chama acesa. A nossa lâmpada tem que estar tão acesa a ponto de as pessoas virem pedir pra nós um pouco dessa chama, sabe? É como aquelas mulheres, as virgens loucas pediam para as virgens prudentes um pouquinho do azeite delas para poder acender as lâmpadas, porque elas tinham se apagado. Você tem que ser fluxo de bênção na vida das pessoas. Você tem que transmitir, você como cristão, você tem que transmitir óleo de unção, manto mesmo, entendeu? Joga manto nas pessoas. Só que pra você ter manto, pra você ter unção, você tem que ter isso. Lógico, não tem como você dar algo pra alguém que você não tem. Agora vamos pegar a parte séria do negócio. Eu quero te dar algumas dicas rápidas, tá? De como você pode sair da frieza espiritual, porque é muito fácil explicar o que é frieza espiritual, explicar como que você entra nela e não te falar dicas de como sair dela. Primeira coisa, pra você já entender 2:17 ao 26. Eu vou abrir pra vocês só pra mostrar certinho. Ó, eu vou ler pra vocês. Assim também é a sua fé. Se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homens vãos, queres tu saber que a fé sem obras é morta?
Porventura, nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes que não é o homem justificado pelas obras, vedes que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E de igual modo, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, como que você quer ter uma vida com Deus, espiritualmente falando, assim, você não se afastar dele, se você não tem, primeiro você tem que ter fé, né, cara? Você tem que juntar fé com obras, tá? Agora eu vou correr para falar algumas coisas rapidinhas para vocês. Lembre-se de onde Deus te tirou. Se você tá frio com Deus, tá frio espiritualmente, a melhor forma de você voltar ao primeiro amor é você lembrar o que aconteceu no seu passado. Se hoje você continua na presença de Deus, é porque algo aconteceu para que te provasse de que Deus é realmente Deus e que Ele tem poder de salvar, que Ele tem poder de curar, que Ele tem poder de fazer milagres. Você não tá na presença de Deus à toa. A Bíblia, ela traz vários relatos de pessoas, de vitórias que iam acontecer, que foram retidas por conta do esfriamento espiritual. Você tem noção do que é isso? Imagina, olha que peso, cara. Imagina você chegando perto da sua bênção, perto da sua vitória, e daí você dá uma brecha, você começa a se esfriar e você se entrega para esse esfriamento. Cara, isso é a pior coisa. E, meu, se você tá frio com Deus, corre. Você tem tempo ainda, não é tarde para você correr, sabe? Mas você não pode se acomodar nessa posição. Olha, eu vou ler com calma. Saiba que Jesus Cristo pagou um alto preço para que em todo o tempo, por meio da oração, você possa aquecer o seu espírito com a presença de Deus. Então, assim, deixou bem claro que se você tá frio, não é difícil você voltar ao primeiro amor. É só você ajoelhar o seu joelho, pedir misericórdia de Deus e fazer por onde. A salvação é de graça, mas a unção tem um preço. Você não vai se converter hoje, ser salvo hoje, porque você aceitou a Cristo e porque você está fazendo coisas legais para Deus, tá orgulhando Deus, que você vai ter uma unção, tá? Que você vai ser um cara, tipo, super unçãozaço lá, pá, conhecido como o cara dos reteté. Não, meu. É tipo assim, é como se eu te falasse assim, ó, você faz o Enem, você entra de graça numa faculdade, suponhamos, exemplo que você seja muito top. Pra você conseguir se formar, você tem que ter um trabalhinho, não tem? E é trabalho, e é estudo, e é TCC, pra você se formar. A mesma coisa funciona com Deus. Gente, segundo e último, tá? Busque o arrependimento. O apóstolo Paulo, ele demonstrou essa consciência ao afirmar que aquele que pensa que está em pé deve ter cuidado para não cair. Isso tá em 1 Coríntios 10:12, tá assim, ó. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Aquela pessoa que se julga estar muito firme na presença de Deus, que se, como que eu posso dizer? Que se afirma muito diante da presença de Deus. Não, porque eu leio a Bíblia, não porque eu sou santa, não porque eu faço isso, não porque eu faço aquilo. Meu, essa pessoa tem que tomar muito cuidado, porque geralmente são essas que caem para frieza. Então arrependa-se. Se você está reconhecendo diante dos sintomas que eu falei, que você se encontra numa frieza espiritual, cara, corre, se arrepende, busca e peça para Deus te ajudar. Porque quando Deus percebe um pingo de interesse da tua parte, de mudar, de ser uma pessoa melhor, enfim, de voltar ao primeiro amor, Ele vai fazer como aqueles pais fazem com os filhos, sabe? Ele vai te deixar andar de bicicleta, mas vai ficar segurando para que você não caia. Só porque você tá com empolgação, só porque você tem o objetivo de conseguir andar. Eu espero que o que eu tenha falado aqui tenha sido útil para vocês. Não foi um vídeo tão divertido quanto foram os outros, eu acho que esse vídeo foi mais sério. E eu espero que vocês tenham gostado, espero que não tenha ficado cansativo. E eu te recomendo agora, terminando este vídeo, ajoelhe, ore com Deus, porque Deus é maravilhoso e Ele vai te ouvir, Ele vai te atender diante daquilo que você pedir. Um super beijo, que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!